Acabei de mandar o convite. Rubem! Ah, Tá me ouvindo bem? muito bem. E você? Também estou te ouvindo Ah, bem. que bom. Vamos lá. Olá, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Félix. Obrigado pelo seu convite carinhoso. Ah, Eu que agradeço. Vai ser muito importante ter você aqui conversando com a gente, né? Depois da gente ter batido o papo com a Liane, eu acredito que com a nossa conversa vai dar uma continuidade aí nesse nosso projeto que vai ser importante, que a gente está fazendo aí esse acervo digital da memória e de experiências de psicoterapeutas corporais, né, que são tão importantes e são referências para a gente. E com certeza você não podia deixar de estar aqui conosco aqui nessa iniciativa. muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Eu sei de todas as suas capacidades, habilidades, da sua cultura. É um trabalho maravilhoso que você está exercendo no Brasil, aí no seu estado. É maravilhoso. E essa possibilidade Ah, de trocar de norte a sul é muito boa também, não é? sim, 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 com certeza. Com Apesar do certeza, vai ser. Brasil, temos culturas muito diferenciadas, não é? Sim, sim, Isso é muito bacana. sim, perfeito. Então, Rubens, para a gente começar, eu queria que você me contasse um pouco. Eu vou trabalhar mais ou menos a mesma linha de raciocínio que eu trabalhei com a Liane, certo? Sim, Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como foi que você, na sua vida, despertou, né, para a vontade de se tornar um psicoterapeuta. perfeitamente. Eu acho que, primeiro, a gente tem que levar em conta a nossa história pessoal, né? Porque a nossa história pessoal, eu acho que é o que nos leva, de primeiro, Uhum, a se interessar pelas questões humanas, pelas questões do humano, pelas questões dos relacionamentos, não é? sim. Uhum, Digamos assim, uma vida jovem, adolescente, tal, com todas as questões, com questões é, é, complexas da vida que acabaram me levando a me interessar por isso. E lá uhum, pelo ano de 1968, 69, por aí, uhum, enfim, eu estava com 18, 19 anos, 20, né? E nós estávamos também, além dos problemas pessoais, existia um problema grave no país, regime militar, barra pesada, uhum, 1968 e tal, né? E uhum, isso tudo foi me levando a uma série de questionamentos e angústias que acabaram marcando a minha vida toda, né? Nesse período, uhum, havia um psiquiatra criativo em São Paulo que trabalhava junto com um cenógrafo, um arquiteto cenógrafo, também muito criativo, e com uma atriz de teatro também muito criativa, que era o uhum, Freire, o Flávio Império e a Miriam Muniz. E os três, uhum, a chamada Alberto, acabaram criando um espaço de pesquisas terapêuticas, né, aqui em São Paulo, que eles acabaram chamando de Soma, né, uhum, em que os grupos eram organizados de uma maneira gestáltica na época, isso já era um trabalho em que o corpo estava envolvido terapeuticamente, uhum, estava envolvido sensorialmente através do ator, da Miriam, e através do Flávio e tal, né? Então a gente passava uhum, experiências sensoriais e depois tinha capoeira também na época, né? Por isso, uhum, um processo que demorava 9 meses. Era uma gestação de 9 meses e você passava por todo um processo. E esse processo era bastante profundo, os grupos acabavam, se encontravam uma vez por semana e eram muito profundos. Foi aí que eu conheci, inclusive eu acho que eu conheci o trabalho do Freire através do meu irmão Ricardo, que fez com ele esse trabalho antes de mim, né? uhum, E, uhum, e foi através dele, então, que eu acabei conhecendo a combinação entre
corpo e psique, né? E aí, onde começou, através da Gestalt, começou a surgir a psicoterapia corporal, né? Depois desse processo todo e tal, eu acabei me formando, na verdade, em economia, e não me satisfez, evidentemente, porque era uma economia dentro do regime militar. Então, você, em vez de se transformar num economista com conhecimento internacional da economia, etc., do conhecimento humano da economia, que é o que me interessava, você acaba virando um administrador, um contador, devido às repressões que havia na faculdade. Né? Aí eu fui embora e fui. Primeiro eu dei uma passada em Israel, né, onde, de fato, em Israel eu fui aceito na cidade de Jerusalém para fazer o curso de graduação em economia. Só que foi um pouco complexo e tal, e eu acabei depois indo para Londres, né? E em Londres eu já fui procurar as indicações que o próprio Roberto Freire tinha dado, né, do trabalho de biodinâmica, de psicoterapia biodinâmica da Boyle. Né? Então, acabei morando em Londres durante 5 anos, eu me formei lá. Lá eu com a dela, foi meu professor, ele dava aula no Instituto da Gerda, né? Ficamos ótimos amigos. Eu fiquei 5 anos lá. Nesse interim, o Boadella veio para o Brasil e deu um workshop, acho que em Salvador, e acabou reunindo um grupo de pessoas. E eu acho que, inclusive, já a Liane, nesse grupo, né? A Esther Frankel, a Eunice. Mas ainda não, ele durou depois. Porque depois desse grupo, ele migrou para o Rio de Janeiro. Né? E aí nós formamos o grupo de formação em biossíntese no Rio de Janeiro, que para mim, na verdade, é formação, porque eu já tinha feito o curso na Inglaterra de biodinâmica e de biossíntese também, e aí para mim foi uma amarração nessa formação de um grupo brasileiro de psicoterapia corporal em biossíntese. Tá? Muito bem. Aí era tanta movimentação na época, era uma excitação enorme. Quer dizer, de fato, o Reich estava no Brasil. O Rio de Janeiro tinha eventos reichianos da mais alta qualidade, todo ano e tal. Era um movimento bastante forte. Reich muito aceito no mundo das artes, no teatro e tudo. Era de fato, um movimento extremamente importante. E nesse grupo foi quando eu fiz mais amizade com a Liane. Na verdade, eu fiz amizade com a Liane em São Paulo, antes da formação em biossíntese, porque a Liane, vou contar algumas coisas, ela acha que ela vai dar risada também, porque a Liane foi... A Liane tá presente aí, já ouvindo. Ela foi um pouco minha paciente aqui em São Paulo, porque eu dava massagens biodinâmicas, né? E ela passou um pouco pelo processo. E ali a gente foi se conhecendo e tal, e ficou mais amigo depois disso. E a Liane que me apresentou a Esther Frank e tal, e aí nós formamos esse grupo de biociência, tendo eu ido morar no Rio de Janeiro, depois, onde eu construí a minha vida profissional muito forte lá no Rio. Depois, porque acabei voltando para São Paulo. Né? Então, foi praticamente o começo. Não, uma coisa que tem que acrescentar importante também é o seguinte: o meu grupo lá de Londres era um grupo muito internacional. Londres é uma cidade internacional. E o grupo era um grupo que tinha gente de todos os países. E depois que eu me formei, a Escola de Biodinâmica me convidou, né, para ser professor para eles, tanto quanto em outros países da Europa. Aí eu comecei a ensinar biodinâmica, ser um trainer de biodinâmica. Eu me lembro que eu comecei na Suíça, depois fui para a Alemanha, e aí foi indo, as pessoas foram me conhecendo, eu fui indo de um país para o outro. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, o Boadella tinha tido um contato no Japão, ele foi para lá umas 2 vezes. Só que, devido ele viajava muito, ele não estava conseguindo mais ir para o Japão, e ele se hospedava na minha casa, no Rio de Janeiro. E ele um dia falou assim: escuta, eu não estou podendo ir para o Japão, quer ir no meu lugar?
E aí começou a minha jornada em campos japoneses, em que eu ainda estou. Já fazem 35 anos que eu vou uma vez por ano para o Japão. Lá formamos uma escola lá e tudo. Então, é mais ou menos isso, assim, o começo da minha história. Uhum. Posso contar mais coisa ou não? Sim, claro, estamos aqui para isso. De novo para lembrar uma coisa curiosa com a Liane, que eu acho que isso acabou virando uma metáfora também para a minha vida como psicoterapeuta, ou para a nossa vida como psicoterapeuta. A Liane, ela tinha, naquela época, ela tinha muito medo de viajar de avião, né, naquela época. Hum, E aí, nós fizemos uma viagem juntos para trabalhar, não me lembro aonde que foi, que trabalhamos juntos, talvez na Alemanha, ou algum grupo dela na Alemanha, que ela me convidou para junto com ela, acabamos indo junto no avião, né? E aí, no avião, evidentemente que apareceu essa coisa do medo dela de viajar de avião, né? E eu estava ah, calmo. Eu falei, bom, alguém tem que ficar calmo, né? Aí eu falei, não é? Aí eu virei para ela e falei assim, escuta, vamos fazer o seguinte, o avião vai subir e tal, vai decolar, que é uma parte que sempre dá um pouco mais de tensão, a decolagem, né? Depois que ele decolar e tal, eu falei, então vamos dar uma voltinha aqui pelo avião. Eu peguei ela, hum, eu com ela dentro do avião, para ela ver como é que eram as coisas, como é que funcionava e tal, que tava tudo funcionando direitinho, o avião estava calmo, estava tudo numa boa, né? E aí ela, aos poucos, foi se acostumando com isso. Se ela estiver escutando a gente, ela vai estar dando risada nessa história. Aí a gente chegou, aí teve a aterrissagem e tal, foi tranquilo. Aí qual é a metáfora que eu quero trazer a partir dessa experiência, né? A metáfora é a seguinte: eu acho que nós, né? Eu estou falando eu, mas eu incluo todos nós, nossos colegas, né? Trabalhamos muito com a ideia de que quando você recebe um paciente, um grupo, você decola para uma viagem, né? Você decola para uma viagem, certo? E esse decolar ou descolar de alguma coisa para poder decolar é uma viagem que se estabelece por um período de tempo, não é? E depois há uma aterrissagem, volta-se a pôr o pé no chão, né? Então, o nosso trabalho como psicoterapeuta, na minha opinião, é um trabalho que, sim, decolar, decolar, viajar, aterrissar, né? E eu acho que isso acontece durante todo um processo terapêutico, seja individual, seja em grupo, né? E acontece com nós também, terapeutas, o tempo inteiro estamos decolando, viajando, aterrissando, às vezes ficamos um pouco mais tempo com o pé no chão, aí outras vezes partimos, né? E a cada viagem, eu acho que ela vai ter um símbolo para cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter esse seu símbolo nessa viagem. uhum, Então, essa é uma perfeito. metáfora curiosa a respeito disso. Sim. Deixa eu só trocar aqui o fone aqui, Rubens, rapidinho. Porque parece que o outro estava dando uma microfonia. O pessoal estava reclamando aqui. Rapidinho. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Eu estou dando. Pronto. Que o pessoal tava colocando que tava tendo algumas interrupções, aí eu tô achando que tinha a ver com o fone. Hum. Bom, então você contou a metáfora e aí você falou do percurso da biodinâmica, da, da biossíntese, né? E como é que foi que a sua aproximação com a biossistêmica? Então, mas antes de chegar na biossistêmica, passei pela bioenergética também com o Loen.
Eu Uhum. não fiz formação em bioenergética completa, né? Mas eu fiz Uhum. diversos workshops com o Lon, com o Frank Ladek, com outras pessoas da bioenergética, de modo que eu não foi uma formação oficial, mas foi uma passagem bastante profunda pela bioenergética, né? Uhum. A biosistêmica que é uma escola que eu gosto muito, porque é uma escola que se especializou em trabalhar com o grupo, Uhum. forma sistêmica, né? A partir do Uhum. dentro da sistêmica tradicional, fomos aprofundando o trabalho. Quem criou a biosistêmica foi um médico, psiquiatra americano, do Brooklyn, que foi embora para a Europa nos anos, acho que nos anos 70, alguma coisa assim. Inclusive, ele também foi professor da Esther, na Suíça, num grupo que ela fazia lá, que era o Jerome Lys. O Jerome Uhum. foi a partir das experiências, ele teve experiências profundas em psiquiatria, com Lang, com David Cooper, e com outros psiquiatras que eram muito revolucionários na época, né? E ele acabou desenvolvendo esse trabalho de biosistêmica que ele ligava muito com aquilo que ele chamava, e que eu acho fantástico, ele chamava de ecologia da comunicação. Uhum. Isto é, como, através da comunicação, você pode preservar a vida humana e a vida através da comunicação. Tá? E aí, então, eu me aproximei do Jerome bastante, alguns anos depois, e ele me convidou para fazer alguns grupos com ele, alguns grupos com alunos dele na Itália, ele morava já na Itália na época. Uhum. Eu fiz. Aí eu conheci o Maurício Stupidia também, que era um aluno, na época era um aluno promissor do Jerome. Do Jerome. Uhum. E o Maurício depois acabou criando uma escola, a escola Italiana. sistêmica, né? Uhum. É uma escola de muito sucesso hoje na Itália, com sede em Bolonha, tá? E eu dou aulas lá há muitos anos, já que eu trabalho lá com ele, dou aula na escola dele. Então, essa foi a minha, de fato, uma abordagem que eu gosto. Uhum. Independente disso, claro, eu passei por todos os possíveis e imaginários, freudiana quanto junguiana. Eu tive um analista no Rio de Janeiro que foi muito marcante na minha vida, que chamava Ivan Ribeiro, ele já faleceu, porque ele já era velhinho na época também. Ele era um psicanalista freudiano, mas com muita base junguiana, sabe? Então ele trabalhava, era um psicanalista, trabalhava muito em trazer para fora a sua criatividade. Uhum. De fato, foi uma pessoa fundamental na minha vida como analista, Uhum. o Ivan Ribeiro. Uhum. Uhum. Que ótimo. E no caso, né, como é que você percebe, né, já que você tem toda essa experiência, né, de trabalhar em diversos países, como é que você percebe essa questão do trabalho enquanto psicoterapeuta em diferentes espaços, em diferentes culturas? Como é que foi para você e como é que é para você ainda vivenciar dessa forma, né? Pensando, né, no Japão, na Europa, que você teve experiência, aqui também no Brasil, em vários lugares que você também dá aula. Como é que é para você? é, Como é que isso te toca e como é que você pensa sobre isso? Olha, isso tudo é muito curioso. Eu acho que eu sempre tive muito um pouco de asa, quer dizer, mas não é, eu não diria que é asa. Talvez seja a minha ascendência judaica que Uhum, transformado um pouco num nômade, né? Porque os meus avós, né?
75% deles vieram da Rússia. E um de Jerusalém, quando Jerusalém era uma Palestina. Era a Palestina. Tá? Vieram para o Brasil no começo dos anos 1900, alguns um pouco antes, outros um pouco depois, né? De exatamente 1900. Fugindo de lá das perseguições que já haviam na época, que não eram as nazistas ainda, mas eram próximas às nazistas. E eles vieram para o Brasil e vieram para cá e se desenvolveram aqui. E eu acho que eu talvez tenha no sangue um pouco desse nomadismo do Oriente Médio, dos próprios russos que viviam na parte baixa da União Soviética, que é uma parte onde existe muito cigano, muita movimentação, né, de pessoas. Eu imagino que tenha sido um pouco por aí. E aí, logo eu comecei a sair mundo afora. Desde os anos 67, 68, já comecei a me movimentar. Já ia para a Europa, já ia para lá e para cá, ficava passeando lá de carona, para lá e para cá, aprendendo coisa e tal. E sempre muito seduzido e muito entrando muito nessa possibilidade de novas culturas. E mesmo aqui no Brasil, eu já viajava bastante, Brasil adentro também, sabe? Já gostava muito de conhecer as culturas dentro do Brasil, né? Mas aí, quando eu fui, aí a Europa acabou, de fato, me seduzindo. E quando eu fui para aluno, era uma coisa, para lá era uma outra coisa. Como aluno, a princípio, eu me sentia um subdesenvolvido na Europa, sabe? Era um brasileiro, então eu me sentia, sabe? Apesar de eu ter a minha cultura, apesar de eu ser europeu de descendência, apesar disso, apesar daquilo, eu era e fui aprendendo a lidar com essa sensação, sabe? E lá como ser humano ali presente naquele lugar. Então, o meu processo terapêutico na Europa, isso, quando eu voltei como professor, eu já voltei um pouco melhor, mas aí como professor, então já tinha um outro degrau para ultrapassar, sabe? Quer dizer, com aquelas pessoas que iriam querer aprender com um mero brasileiro que aterrissava lá com uma cultura que para eles ainda era um pouco bizarra, eles diziam. Eles diziam que era bizarro, entendeu? Na minha cultura. Mas, por quê? hã? Por quê? Eu acho que é por causa do jeito de ser, sabe? Nós brasileiros somos mais para fora, assim, sabe? Eles chamam mais para fora e tal. Mais brincalhões, damos mais risada, levamos a coisa a sério, né? Mas também com picardia, com humor, com isso, com aquilo. Gostamos de. Não só isso, não só isso. Essa é a minha. Mas eu acho que é a imagem que o Brasil passava para o mundo naquela época. O Brasil, Copacabana, biquíni, carnaval, enfim, aquela imagem sempre é essa imagem do brasileiro durante anos, né? Eu acho que isso ajudou e atrapalhou muito alguns aspectos da possibilidade de um brasileiro estar em outras culturas, porque todo mundo falava Pelé, futebol, isso e aquilo, carnaval. Pelé, futebol, carnaval. Você era ligado a esse tipo de coisa. E até você ir se apresentando, né? Eu, por exemplo, nunca gostei sempre muito de esportes, mas nunca fui assim, tão fã do futebol, uma coisa que me chamava muita atenção. Nem carnaval, acho que um pouco da minha infância e tal. Não que eu não goste, mas não era uma coisa que fazia assim, parte essencial da minha vida, né? E eles lá ligavam essa imagem, entendeu? De que futebol e carnaval, Pelé, isso e aquilo, e aí vamos em frente, Carlos Miranda e tal, né? Então, para você se livrar disso, leva um tempo, até você se apresentar como você é.
e não como aquilo que Uhum. as pessoas projetam em cima de você, né? Então, foram coisas que eu fui trabalhando com o tempo e fui aprendendo a me situar como um cidadão do mundo, e não como um Uhum. cidadão que é imediatamente vinculado a um passaporte, né? Quando eu fui para o Japão a primeira vez, que faz tempo, eu fui para o Japão a primeira vez em 1985. É logo depois que eu comecei a ser professor. Então, ir para o Japão, fui sozinho, né? Chegar lá, então, era tudo muito diferente, tá? E eu me lembro que eu tinha que trocar de avião em Tóquio. Eu peguei um avião. Antigamente você ia pelos Estados Unidos, né? Então, os aviões, esses aviões internacionais que chegavam em Tóquio, eles ainda tinham muita gente, muitos ocidentais, né? Então, muita gente indo para Tóquio e tal, que não era a Tóquio de hoje, ainda é praticamente, né? E, e tudo bem. Aí aterrisei lá, saí do aeroporto, tem gente do mundo inteiro e tal. Daí peguei um avião para ir de Tóquio para Kyoto, tá? Que é a cidade onde eu trabalhava na época. E aí eu sentei, acho que na primeira ou segunda fileira do avião, e aí eu levantei uma hora para ir no banheiro. Aí fui no banheiro. Quando eu voltei, olhei para trás assim, só tinha japonês no avião. Todo mundo sentadinho, comportadinho. Eu era o diferente, eu era o estranho no ninho ali, completamente. Eu era absolutamente diferente de todo mundo. E todo mundo era diferente de mim. Foi o primeiro Uhum. choque. Foi o primeiro choque. E depois os grupos no Japão, a princípio, eles também eram complexos, porque, na verdade, eu estava lá para ensinar, para dar aula, mas eu estava lá para aprender com eles a cultura deles, porque Sim, sim. é o que eu estava falando com um colega hoje. Você sabe que eu tenho feito esses lives com colegas de fora do Brasil, então, talvez você tenha visto, eu fiz um com a Rússia, já fiz um com a Itália, vou fazer um com a Hungria e tal. E eu falei para esse colega que eu estava falando da Hungria hoje, eu falei para ele assim, olha, o importante é que as pessoas escutem falar do seu país a partir de um cidadão do seu país e não a partir dos jornais, da mídia que divulgam o seu país. Uma coisa, sabe, é eu falar com alguém, um colega daquela cidade, daquele país, que vai me falar sobre a vida dele naquele país, tanto social quanto profissional, a partir do ponto de vista dele, e não a partir do ponto de vista da mídia. É um outro tipo de contato, tá? Então, quando você está lá trabalhando em outros países, ou mesmo em outros estados do Brasil também, já trabalhei no Nordeste e tudo, você vai lá para ensinar, mas você também vai lá para aprender muito. Sim, 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 sim. Tudo é Uhum. diferente. É muito diferente. E você não vai lá para catequizar, você vai lá para aprender junto, para através desse decolar, dessa viagem, né, de você desenvolver um trabalho que você vai fazer junto, tá? Que você vai procurar acrescentar alguma coisa naquilo que já existe. E aquilo que já existe acrescenta alguma coisa também na sua história, rompendo com as suas fantasias. Tô? Não, tranquilo. Cortou? Não, não, tá tudo tranquilo. É o que pareceu que cortou aqui. Então, nós mesmos rompemos com os nossos preconceitos, rompemos com aquilo Sim. que a gente imaginava que era. Tá? Como o Gaiarsa, que foi um grande professor aqui em São Paulo, meu também, quando eu cheguei da Europa, ele me recebeu muito bem, de braços abertos, me pôs na clínica dele para trabalhar. Foi uma pessoa maravilhosa, o Gaiarsa. Você conhece ele bem também, né? E eu me lembro, por exemplo, que quando eu cheguei para trabalhar na clínica do Gaiarsa, foi logo depois que eu cheguei de Londres, né? E eu cheguei no Uhum. um pouco de sotaque inglês. Hum.
anos, tinha um pouco de sotaque inglês, né? E daí eu estava conversando com ele, eu falei, nossa, Gaersa, eu acho que algumas coisas eu preciso falar para você em inglês que eu não estou conseguindo falar em português. Ele falou, aqui se fala qualquer língua, vamos em frente, sabe? No nosso consultório, no seu também, Pérez, eu tenho certeza, Uhum, fala uhum. língua, né? Se procura entender qualquer língua, se procura criar solidariedade, cooperação entre as línguas, não é verdade? Sim, sim. Então, É, é interessante você estar falando do Gaiaça, falando da Gerda, falando do Boadella, porque é importante vocês que tiveram esse contato com os criadores, né, com esses primeiros que estavam na abordagem, poder falar um pouco dessa experiência com eles, né, e deixar esse registro aqui para as gerações futuras, né? Porque, por exemplo, o futuro da psicoterapia corporal, né? E as pessoas que estão fazendo parte, muitas vezes, até eu, na minha geração também, não tive contato com os criadores, com os fundadores das abordagens, né? Então, poder ouvir esse contato e essa experiência que vocês tiveram com eles, eu acho muito importante. de fato, nós tivemos sorte na época, porque nós pegamos as pessoas, digamos, mais próximas, né, de Reich, que foram alunos de Reich, né, e as pessoas mais próximas de Freud, digamos, que foram alunos também. Então nós tivemos sorte de nascer nessa época e se interessar por isso nessa época. Eu acho que as gerações posteriores, mesmo as que foram, digamos assim, nossos alunos, porque nós tivemos muitos alunos, também temos ainda, né? Eu acho que essas pessoas estão se aproveitando da gente, mas também existem professores que sempre são muito marcantes em todas as. Uhum. Esses daí, digamos, foram revolucionários na época, porque Sim. por causa da época. Eu acho que até, eu acho que talvez esse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, Uhum. o mundo tem uma similaridade com o momento do mundo, que é a questão da doença, que é a questão do vírus, mas tem uma particularidade que é o nosso regime político aqui, que é um regime que é muito complexo, é muito delicado e que cria uma situação para a população de pânico, de paura e especialmente de caos, né? Porque vamos começar por uma coisa muito simples, né? O ministro da Saúde fala uma coisa, o presidente fala outra. Uhum. Que mensagem é essa, sabe? Que o povo em geral não sabe que caminho seguir, né? Fica confuso, porque mexe com as angústias das pessoas, ou de terem que ficar confinadas, ou terem que ficar distante dos outros, ou por não poderem ficar distantes um dos outros, o que fazer, sabe? Então eu acho que o Brasil hoje está vivendo um momento extremamente caótico e eu acho que nós aqui temos até um certo privilégio, porque podemos ter as nossas casas e tal, ter um pouco de bom senso, como fazer as coisas, mas a grande Brasil está em confusão, em sofrimento e em risco. E Uhum. a gente não, e estamos lidando com a. É curioso, eu acho que nós estamos lidando, nós terapeutas, com duas coisas que sempre lidamos na clínica, mas não com tanta intensidade. Uma é não saber, na realidade, o que vai acontecer. Na realidade. Não é uma Sim. ação pessoal, sabe? Nós não sabemos o que vai acontecer na realidade. Tá? Então, essa é uma angústia que a gente tem que estar lidando o tempo inteiro no nosso trabalho. A outra questão que eu acho que é muito importante é a seguinte: as pessoas vinham num processo de aceleração muito grande pelo mundo. Muita viagem, muita movimentação, muita rua, muito lá fora, muito descobrir coisa e tal. O mundo era muito assim. E, de repente, Uhum. noite,
você é obrigado a ficar entre quatro paredes. Uhum, uhum. Tá? E você, entre quatro paredes, você passa por um processo. Você passa um processo de ter que ver o que você vai fazer entre quatro paredes, de ter que se olhar, de ter que se olhar no espelho, de ter que se olhar para dentro, de ter que fazer. O que eu vou fazer? Como vai ser essa história toda? Tá? Agora, veja que Sim. nós terapeutas, no, numa era em que o estresse é enorme, numa era em que a aceleração é enorme, de uma certa forma, sempre trabalhamos no consultório para desacelerar as pessoas, para trazer elas para dentro, para um autoconhecimento maior e tal, e tal, e tal. É uma coisa que está fazendo. Agora, as pessoas são obrigadas a ir para dentro, mesmo que elas não queiram. Né? Exato. E como Exato. é que nós vamos lidar com isso? Quer dizer, nós terapeutas também estamos sendo desafiados a lidar com situações muito novas. Né? A sensação de caos, a sensação de pânico interno e a sensação do pânico da própria realidade, que a morte pode estar na esquina, sabe? São questões muito profundas do ser humano que estão tomando conta da gente nesse momento. Né? Uhum. E, evidentemente, que eu estava falando que nós somos privilegiados. Agora, tem uma. Onde que eu estava lendo que a população de pessoas que vivem em comunidade no Brasil é enorme. Assim, me parece que. Eu acho que 30 milhões de pessoas que vivem em comunidade no Brasil inteiro. Não é pouco. 30 milhões de Sim. pessoas não é pouco. Né? Sim, sim. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer socialmente, a gente não sabe Uhum. economicamente. Existe essa incerteza. A economia podia cuidar de todo mundo? Podia, mas está cuidando? Não. Tá? Não Uhum. Uhum. está fazendo o dever de casa corretamente. Né? Então a gente não sabe direito o que vai acontecer. E estamos lidando com essa angústia agora. Né? Não é verdade? É sim. E como é que você vê, por exemplo, né, aproveitando já essa reflexão que você está trazendo, como é que você vê o nosso trabalho enquanto terapeutas corporais nesse contexto? Então, Né? Como é que se coloca o corpo? Como é que você vê, por exemplo, que isso vai afetar a nossa clínica no futuro? Você pensa alguma coisa sobre isso? penso bastante, porque, olha, eu estou trabalhando bastante online. Né? E uma coisa curiosa aconteceu. Assim que a gente teve que parar o trabalho, alguns desapareceram, digamos assim. Né? Por quê? Alguns com razões muito óbvias. Por quê? Está em casa, tinha que cuidar da família. Enfim, era um trabalho enorme, é uma adaptação a estar dentro de casa e como fazer com a questão do trabalho e tal. É compreensível. Né? E outros simplesmente desapareceram. Né? Uhum, uhum. Daí a gente tem toda essa questão da luta e da fuga, né? Que é um aspecto do nosso trabalho constante, né? Quer dizer, a resistência, quer dizer, a luta e fuga é um aspecto das nossas resistências. Né? Então, o medo, as paranoias, a fobia começou a aparecer e falam, pô, tenho que sobreviver. Então, quando o cara entra em ritmo de sobrevivência, ele abandona tudo mesmo para sobreviver, tá certo? Perfeito. Ele não vai Uhum, dando atenção para a terapia quando ele tem um problema pela frente ali, que é uma realidade enorme, entendeu? uhum, uhum. Acaba vencendo, e tem que vencer mesmo em muitos aspectos. Passado aí essas 4 semanas, tá, as pessoas estão retornando, fazendo contato de novo, então está se retomando. E eu estou fazendo muito trabalho online com o corpo. Por quê? Porque as pessoas estão com sintomas de ansiedade, sintomas de angústia, o corpo está paralisado, sabe? Uhum, uhum. Se mexe muito, a cabeça que fica, a cabeça fica prisioneira e parece que ela fica muito pequena e não tem espaço para tudo que você tem para que pensa, etc. Né? Então, Sim, então, o trabalho corporal ele é importante nessa época. E aí eu comecei a trabalhar, de fato,
com o corpo, através do online mesmo, ajudando as pessoas a entrarem no corpo, sentirem respiração, movimento, olhar, fantasias e tudo. E descobri que funcionava bem. E especialmente, é uma coisa muito curiosa, porque se diz que a ressonância, a empatia e tal, ela acontece só pessoalmente. É verdade. Eu estou descobrindo que a ressonância e a empatia acontece virtualmente também. Entendeu? Uhum. Estou aqui te olhando, você está aí me olhando. Tem uma empatia, tem uma ressonância, está me fazendo bem, sabe? Está me dando Uhum. Sim. com você, compartilhando minhas coisas com você. Está me fazendo bem. Tenho certeza que depois que acabar isso aqui, eu vou me sentir melhor do que antes. Tá? Uhum. Sim. Sabe? Eu vou sentir melhor do que antes. Então, é um trabalho que funciona. É claro que tem. Não estou criando aqui uma ilusão. É claro que tem as suas limitações. Né? Mas, por exemplo, Sim. eu estava falando com um paciente outro dia, que é um paciente de Londres, e estava trabalhando online com ele. Tá? E ele estava vivendo um momento, um momento de uma percepção, de uma sacação profunda da história de vida dele, de desamparo e tal. Né? Aí eu disse para ele assim: olha, se nós estivéssemos na clínica cara a cara hoje, eu me levantaria para te dar um abraço. Tá? Eu disse isso para ele. E essa energia ficou no ar, entendeu? E aí, imagine que eu estou te dando um abraço, então, e que você também. Estamos juntos nessa, sabe? E isso daí foi marcante. Funciona. Eu estou dando um exemplo Uhum. simples, mas funciona muito. Sim. Tá? Então, quando você está aí na minha frente, por exemplo, eu falo assim: ô Pércio, põe tua mão aqui assim, põe tua mão aqui assim, sente essa parte do teu corpo, vamos junto. Aí, você está sentindo alguma coisa que é similar àquela que eu estou sentindo aqui, mas não é a mesma, Sim. é similar, Sim. entendeu? Então, estamos juntos, Uhum. vamos nessa. Então, ou por exemplo, eu posso afastar a minha cadeira de modo que você veja Uhum. o inteiro. Você afasta a sua cadeira de modo que eu vejo o corpo inteiro seu. E aí vamos nos falar nos olhando de corpo inteiro. Uhum. Já é uma outra experiência, Sim. sabe? Já é uma outra experiência. E é interessante porque a gente acaba tendo, como a gente faz as sessões, né, no espaço da casa, a gente acaba tendo assim algumas situações que a gente não teria no nosso espaço do consultório, né? Exatamente. A gente acaba vendo a casa da pessoa, a gente acaba vendo o cachorro que entra no meio da sessão, o gato, a gente vê, por exemplo, o marido, a avó, a irmã, ou alguém que bate na porta e precisa fazer alguma coisa, né? Então, assim, são situações interessantes que a gente não teria se a gente estivesse no nosso ambiente controlado de consultório, né? Exatamente. Como está dizendo Né? a Paula aí, muito coberto. Tá vendo? Ela está dizendo aí. Ana Silvia. Né? Então o pessoal está falando, confirmando assim, que realmente existe essa questão da. E o que eu ia até comentar naquela hora, né? Assim, eu tenho percebido, pelo menos assim, em algumas sessões que eu tenho feito, sessões muito profundas, sabe, Rubens? Que eu nunca imaginei que o espaço virtual pudesse realmente nos colocar num acesso dessa forma. Né? Eu tenho tido em alguns pacientes um excesso, não sei se também tem a ver com essa questão da potencialização emocional do momento que nós estamos vivendo, né? Mas existem algumas sessões que são super profundas. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. O, Né? esse contato pessoal online que cria também cria faltas, né? Quer dizer, o que que falta no online? O que que falta no online? Falta proximidade, falta sentir Uhum. a cor melhor, falta sentir o cheiro, falta o ambiente que você compartilha, não é? Essas faltas, não é?
que são reais no trabalho online são subjetivas na vida dos outros também, né? Então, se você vê trabalhando junto no consultório, essa subjetividade não estaria tão clara quanto ela fica online, Perfeito. né? Uhum. Verdade, verdade, verdade total. E você vê, por exemplo, quando essa questão do recolhimento, né, acabar, né? Porque uma das coisas assim que eu tenho pensado muito, por exemplo, é porque nós estamos no momento em que você que tem toda a experiência com a biodinâmica, que é uma abordagem que privilegia a questão do toque, né? Aí você imagina como é que nós vamos, né, durante... Opa, o celular aqui tá meio... Como é que nós vamos nos adaptar com essa questão do toque daqui para frente, tendo em vista que eu imagino que o toque vai ser algo que vai de ser um pouco dificultoso, né? Tendo em vista que tem esse medo do contágio, né? Que na verdade não é só um medo fantasioso, mas é uma questão real, né? Quer dizer, a proximidade física pode trazer uma questão de um contágio complicado, né? Eu acho que nós vamos passar por um processo de processo de dado, né, daqui para frente, sabe? Como é que as coisas vão ser, não dá para saber, mas certamente vai ter um processo aí de aprimoramento, de acomodação, de percepção, né? E o toque talvez vá a ser a existir quando ele é possível, sabe? Num determinado momento, tá? Mas pode Uhum, haver um sofrimento nessa questão, não só do toque, mas da proximidade também. uhum, Sabe? O quão sim, pode estar que seja seguro. verdade, Então, não, são questões que nós vamos estar descobrindo nesse futuro. A gente não dá, verdade. sabe, como é. A gente pode, a gente, a gente pode imaginar, né? Quer dizer, eu imagino que vai levar um tempo para Uhum, voltar para o escritório, vai levar um tempo, tá? Vai levar um tempo para se sentir seguro dentro do escritório, sim, tempo para você poder se aproximar do seu paciente dentro do consultório, tá? Então, é todo um processo de ressecurização, né? De você construir confiança, segurança de novo nesses aspectos que são importantes dentro do nosso trabalho, dentro da nossa abordagem, né? Então, uhum, aprender a trabalhar, mesmo pessoalmente, com um certo distanciamento a princípio, até ir descobrindo novas possibilidades, até ir ganhando mais confiança, né, nesse novo reencontro. Tá? sim. Essa é uma questão importante. Né? Que para variar a gente ainda não tem as respostas, né, Rubens? São muitas coisas que a gente vai se deparar daqui para frente que a gente não tem respostas. Nós estamos trabalhando muito dentro desse desconhecido. Tem muita coisa que a gente não sabe como vai ser e como vai ser essa transição, né? Quando esse vírus diminuir. A gente pode ver, tem alguns países aí, como a China, a Alemanha agora, especialmente acho que a China e a Alemanha, a China antes, né, eles começaram a abrir as possibilidades de contato, as pessoas podem começar a sair na rua. 6 meses depois, Peterson, na China. 6 meses depois. Ok, o chinês é mais rígido, mas, pô, os caras fizeram tudo direitinho lá, né? Fizeram tudo direitinho, né? É, É, bom, nem vamos entrar nisso, né? Porque quando é que a gente vai sair daqui, né? Tendo em vista toda essa confusão que você inclusive mencionou,
A gente vai precisar. Eu tenho uma sensação de que a gente precisa fazer um centramento e um aterramento muito grande interno para poder lidar com esse caos Isso. que está fora, sabe? Eu fico lembrando das conferências, né, que você trouxe para a gente, com muita generosidade lá no perfil, né, do Caos e Rigidez, que infelizmente eu não pude estar lá porque eu estava em outro compromisso, mas é bem isso mesmo, é a gente poder construir recursos dentro para lidar com o que está fora. Isso aí. É isso aí. Porque o caos social é enorme. Começa lá de cima, lá de Brasília, né? E eu acho que nós vamos ter um caos social também aqui. Nós vamos ter um caos social, nós vamos ter problemas econômicos graves, vai ter um caos, um problema de saúde, sabe? Vai ter um caos social que eu não sei como é que o governo vai ajudar a resolver isso, né? Se vai. Se vai resolver. Fora que esse governo que está aí é um governo que traz uma cultura muito retrógrada. Tudo aquilo que a gente conquistou está sendo atacado de todas as formas, entendeu? Eles são retrógrados, eles são preconceituosos, sabe? Eles são autoritários. Então, tudo isso vai mexer com a gente, quer dizer, vai ter o Brasil, o brasileiro não sabe, nós não sabemos o que vai acontecer, mas alguma coisa no Brasil vai ter mudanças importantes, vai ter mudanças, Sim. algumas drásticas, outras não, mas vai ter muita mudança importante vai rolar. Sim. Eu queria voltar um pouquinho para trás, Rubens. Você é uma pessoa que tem um percurso muito importante dentro da questão da participação e do desenvolvimento das abordagens corporais enquanto movimento científico, né? Você tem participado de algumas associações científicas, você tem sido bastante atuante, por exemplo, na questão dos congressos, dos eventos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão desse movimento, né, do reconhecimento científico das psicoterapias corporais, né, de como, porque assim, a gente ainda enfrenta, pelo menos, uma certa resistência de encarar, por exemplo, ainda no Brasil, né, as psicoterapias corporais como um movimento efetivamente científico, com uma abordagem teórica consistente. Eu percebo que você tem feito muito movimento nesse campo internacional no que diz respeito a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua inserção e como é que você vê o campo das psicoterapias corporais, por exemplo, no mundo, tendo em vista que você tem essa experiência. Olha, na minha época de aluno, a gente aprendia muita teoria, mas a gente aprendia muito na prática. Era muito empírico tudo que a gente aprendia. As próprias Gerda, o Boadella falavam, sabe? Eram coisas que tinham base na experiência. Tá? Quando a Gerda falava, por exemplo, que nós temos um cérebro, como se fala, um gastrocérebro, né? Ela falava disso empiricamente com alguns pontos de ciência e tal, mas nada muito forte, entendeu? Ou quando o Boadella falava, por exemplo, do movimento do corpo, como o sistema nervoso autônomo atuava nas decisões que se fazia e como é que ele controlava a musculatura, que era o inconsciente corporal, as posturas da alma e tal. Tudo isso era ainda muito empírico, sabe? Com uma consistência científica ainda não suficiente. Mas na prática funcionava. E era claro, você aprendia, você falava, puta, isso aqui é isso mesmo, tá? Tá correto esse troço. Mas não tinha prova científica que assinasse embaixo disso, sabe? Depois, há pouco tempo atrás, digamos há uns 10, talvez 15 anos atrás,
Eu acho que o que ajudou muito em termos de ciência, né, para o nosso trabalho foi o começo das neurociências. As neurociências acabaram provando tudo aquilo que a gente já sabia, em termos do funcionamento do sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, conectado com a parte psíquica, conectado com a parte psicológica, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, tal e tal, tal. Eles se aprofundaram tanto nisso, os neurocientistas, interessados nessa área, evidentemente, que acabaram criando uma ciência para o nosso trabalho. As neurociências, ela unifica, a neurociência ela unifica as várias abordagens de psicoterapia corporal. Sabe? Porque ela não tem ideologia, ela é simplesmente neurociência. Sabe? Não é, por exemplo, o que o Lowen falava que a bioenergética basta, ou o Bodella falava biociência basta. A Guerra era mais aberta, talvez por ser mulher, ela falava não basta, vamos aprender com os outros. Talvez por ser mulher. Então, isso aqui basta. Quer dizer, cada um deles no ninho deles lá, eles eram autossuficientes, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim, tá? A gente sabe que não é bem assim. Esses vieram para ajudar nesse entendimento, tá? Então, eu acho que o nosso trabalho hoje tem muita base científica para ser estudada. Na Associação Europeia de Psicoterapia Corporal, que eu sou um dos fundadores dela, né? Não hoje, já há alguns anos, existe um departamento científico, onde hoje temos lá psicoterapeutas, médicos, psicoterapeutas, filósofos, psicoterapeutas, cientistas, etc., que estão lá escrevendo cientificamente sobre o nosso trabalho. Então, se alguém entrar aí no site da Associação Europeia, que é eabp.org, vai encontrar muita informação científica lá. Tá? Informação científica a gente tem que procurar em vários lugares. Tá? Mas eu entendo isso que você está falando, por exemplo, porque quando aqui no Brasil já, há alguns anos atrás, formou-se a Associação Brasileira de Psicoterapia. Não sei se você lembra desse. Sim, a ABRAP. A ABRAP. A ABRAP ainda existe. Mas quando ela se formou, eu não sei o que aconteceu, que foi um imã que atraiu gente de tudo quanto é lugar. Foi maravilhoso. Isto é uma necessidade você ter um lugar comum para compartilhar suas coisas. Né? E aí, nas reuniões lá para formar os estatutos, isso e aquilo que eu comecei a participar, um dos caras lá que era um psicanalista lá, representante, que era um dos organizadores da associação, né? Ele estava falando lá e falou assim, e agora vamos falar então das psicoterapias alternativas, como a corporal e tal. Aí eu não aguentei, porque eu já estava trabalhando nisso há 25 anos e vim me chamar de alternativo 25 anos depois, foi jogo duro. Aí eu levantei. É disso que eu estou falando. Não sei do que você está falando, e aí eu me posicionei, né? Fortemente, tá? Como a nossa, e aí trouxe detalhes e tal, como a nossa psicoterapia já era uma psicoterapia solidificada, né? Mesmo porque a psicanálise também não tem ciência nenhuma. A psicanálise é uma experiência de... O Freud, o único prêmio que ele ganhou na vida foi de literatura. Ele nunca ganhou o primeiro prêmio científico. Ele só ganhou um prêmio de literatura. Porque tudo que ele escrevia eram romances. Você vai ler os casos dele lá, são verdadeiros romances. Não tem ciência. Ele criou uma técnica de trabalho, mas não uma ciência. As ciências foram criadas depois por seguidores do Freud. Tá? Isso. Não, o Reich criou uma ciência muito sólida no começo, só que o Reich depois se perdeu também. Então, o Instagram ele interrompe, Rubens, a live em determinado tempo. Tá bom. Né? Mas aí já está salva a primeira parte e vamos continuar aqui na segunda parte, né? Certo? Diga. Sim, aí você estava falando da questão da psicanálise, né, que também não tinha uma questão científica, né, necessariamente.
totalmente experimental. Gente, pô. Todo mundo que trabalhava ao redor dele eram muito inteligentes, tinham muita cultura, eram médicos, então eles tinham alguma consistência no conhecimento do organismo e tal. O Freud dizia que um dia o organismo é que vai comandar, né? Mas, não exatamente com essas palavras, né? Mas o trabalho dele ficou na questão das subjetividades mesmo, na questão do trabalho empírico, da alma, questões da alma. Né? Mesmo que a pessoa deitasse para relaxar. E o Reich não, o Reich trouxe o organismo, trouxe o corpo, se aprofundou nisso maravilhosamente bem, né? Até foi sofrendo as repressões e os ataques da sociedade europeia e teve que ir embora para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aí já foi um problema de cultura. Nos Estados Unidos, ele começou a receber perseguições e também começou a desenvolver trabalhos cada vez mais desconectados, quer dizer, ia para o espaço, isso, tal, coisas muito interessantes, mas já não era mais aquela psicoterapia que a gente estava precisando, estava usando, etc. Era já um caminho muito diferente. Né? Então, eu acho que nos últimos 20 anos retomou-se um pouco mais a questão da ciência no trabalho da psicoterapia corporal. Retomou-se, se aprofundou e agora nunca está cada vez melhor esse aspecto, sabe? Aí a gente tem que continuar estudando para aprender. Já me disse um amigo meu, aí quando a gente discutia, mas como fazer ciência no nosso trabalho? Cara, você só faz ciência no nosso trabalho no consultório, acompanhando seus pacientes. Você acompanha seus pacientes, vai anotando tudo que você percebe. Sabe? Vai anotando as coisas que você vai percebendo e que você não entende. Vai anotando as que você não entende e as que você entende. E depois vai procurar para ver o que se trata. Vai fazer os vínculos com conhecimentos científicos de outras pessoas, de outros cientistas, de outros pesquisadores. Tá? Aí você vai construindo a ciência dentro do seu consultório. E, de fato, o nosso trabalho durante tantos anos foi tão experimental, né, que a gente não acabou não se dando o tempo de fazer pesquisa científica. Só que agora é necessário. Né? Sim. Faz parte. Sim. Né? E aí, dentro disso, como é que você observa, por exemplo, o movimento hoje das psicoterapias corporais? Como é que você avalia, né? Tendo em vista que você teve todo o percurso histórico, né? E você foi acompanhando esse desenvolvimento no decorrer do tempo. Como é que você entende, avalia e talvez até tenha algumas considerações, algumas críticas para trazer aqui junto com a gente? Olha, eu acho que a psicoterapia corporal hoje é melhor que ontem. É verdadeiramente melhor que ontem, sabe? O Boadella dizia uma coisa muito clara. Ele dizia assim para mim: olha, você tem que ser melhor que. Porque essa é a sequência natural da vida. Sabe? Os filhos têm que ser melhor que os pais, e vai indo. Os alunos têm que ser melhor que os professores, e vai indo. Esse é o caminho natural. Alguns se sobressaem, outros não, mas esse é o caminho natural. Tá? Então, eu acho que a gente foi aprendendo muito ao longo dos anos, foi estudando muito ao longo dos anos, e hoje, claro, tanto é que as pessoas procuram por psicoterapia corporal, procuram por psicoterapeutas corporais, sabe? Então, e hoje existe muito mais ciência, existe muito mais pesquisa. E eu acho também que os psicoterapeutas corporais, hoje, eles são muito mais cautelosos do que antigamente. Porque antigamente, durante o movimento, nos anos 70, anos 80, era muito de exploração, tinha um certo enlouquecimento. Vamos embora, vamos fazer, vamos descobrir e tal. Era uma coisa que trouxe muitos problemas, tá? Então, ao longo dos anos, a gente foi aprendendo a ser um pouco mais parcimonioso, né? Um pouco mais tranquilo dentro do nosso trabalho, sem negar o trabalho
psicoterapia corporal. Tá? Então, hoje tem uma consistência grande. Tem associações europeias, tem associação nos Estados Unidos, tem associação no Japão. Quer dizer, as pessoas se reúnem, de fato, para ficarem um pouco mais clássicas, digamos assim, né? E sair daquela coisa dos anos 70. Então, hoje em dia, existe um reconhecimento muito maior. Até pela própria clientela que a gente tem, a gente vê que houve um engrandecimento da psicoterapia corporal. E a psicoterapia corporal tem uma vantagem que eu acho que outras psicoterapias não têm. A gente pode trabalhar em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu digo, a gente pode trabalhar com qualquer classe social. Sabe? Você pode levar os seus conhecimentos para fazer trabalhos em comunidades, em qualquer tipo de comunidade. Você pode fazer trabalho sociopolítico, sabe? Usando a psicoterapia corporal. Tá? Você tem um espaço enorme que o psicoterapeuta corporal pode ocupar. Tá? Ocupa. E ocupa. Sim. Aí vamos citar desculpa, uma diferença fundamental aí, que é o seguinte. Hoje, no online, yoga está bombando. Isto é, muita gente fazendo yoga. Exercício físico, dança, Pilates. um monte de gente está fazendo isso. Tá? E o mais interessante... Então, isso está pegando, porque as pessoas estão fazendo, estão dentro de casa, não precisam fazer exercício, vamos em frente. Né? Eu mesmo faço yoga online também, pelo menos 2 vezes por semana. O resto eu faço sozinho. Só que o nosso trabalho leva para contar outros pontos, né, da questão do corpo. Nos leva à respiração, nos leva ao organismo, nos leva à organização, à respiração controlada, à respiração solta, nos leva ao olhar, nos leva à percepção, né? Nos leva a sentir endoderma, mesoderma, ectoderma, nos leva a sentir esses compartimentos diferentes do corpo, que é a víscera, o peito e a cabeça, né? O crânio, o que tem lá dentro, reunir os três, encontrar um equilíbrio, etc. É um outro trabalho corporal que a psicoterapia corporal oferece online. É um outro tipo, que é diferente da meditação também. A meditação é boa, mas é outro tipo de trabalho. Tá? Então tem gente que precisa disso, tem gente que precisa daquilo. Como vida normal. Vida normal. Né? Assim que eu sinto que está caminhando o nosso trabalho. Dá até para fazer... Sim, sim. Porque, inclusive, uma das perguntas que apareceu aqui de uma das participantes foi justamente pedindo para você falar um pouquinho sobre esse começo da instauração da psicoterapia corporal no Brasil, tendo em vista que existia todo um contexto político naquela época, né? Ela perguntou aqui como é que, se você... que foi quando você voltou, Rubens, era na década de 80, não foi isso? Quando você voltou de Londres? Em 1981 eu cheguei. Aí estava acabando o regime. Né? Você chegou a participar desse movimento, por exemplo, né? A Liane falou do Ágora, né? Você chegou a ter participação ou fundação de algum instituto ou de algum centro de formação? Como foi isso daí? Então, o Ágora, eu fui professor do Ágora. Né? Agora, eu fundei o Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica. Eu, junto com a Liane e a Esther, né? O Instituto Brasileiro de Biossíntese. Né? E trabalhamos juntos, nós três, muitos anos. Nós tivemos pelo menos 20... Eu estive como diretor, formador do Instituto, acho que uns 20 anos, pelo menos. Né? 20 ou 25 anos, não me lembro. Tá? Depois eu saí da instituição e fui seguir um caminho próprio meu. Tá?
formei, e a escola, especialmente a escola de biossíntese, ela reuniu muita gente, muita gente. Nós trazíamos professores, colegas meus de fora vinham dar aula na biossíntese, gente de fora, gente do Brasil, convidávamos gente. Tinha uma enormidade de pessoas, quer dizer, nós, o movimento, por exemplo, dos 3 bios, foi decorrente, né, um pouco do Ágora, um pouco da biossíntese, tá, da nossa época, porque o número de pessoas era muito. Então, de fato, eu criei esses institutos, não só no Brasil. Fora do Brasil, a escola japonesa fui eu que criei. Hoje tem gente que toca lá, que são os diretores e tal, mas fui eu que criei. Criei na França, na Argentina. A Escola de Biociências do Brasil, eu tinha um grupo na Argentina que participava, um grupo na Venezuela que vinha. Juntava gente da América do Sul, era muito bom e muito divertido. Foi um movimento maravilhoso na época. Né? Uhum, 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 uhum. Foi maravilhoso. E, Os precursores do trabalho corporal foram, de fato, o Roberto Freire e o Gaiarsa. Eles foram os sim, precursores e eles entraram de sola na época da repressão. Então, não foi fácil. Tá? E eles foram os que deram continuidade a esse trabalho também, através das pessoas que passaram por eles. Né? A Ana Verônica, esquecendo da Ana Verônica, sim, sim. Liane a citou também. na Ana Verônica Malta, que faleceu ano passado. Né? A Ana, a Ana Verônica era uma psicóloga haitiana. Tá? Ela era, eu acho que ela era da mesma faixa lá do Reich, desculpa, do Gaiarsa, Do Gaiaça. talvez um pouco mais jovem e tal, mas ela era muito reichiana. Né? E a gente fazia as supervisões com ela, lá que eu conheci a Liane, inclusive, foi no consultório dela. E a Ana Verônica foi uma das apoiadoras grandes desse processo de desenvolvimento da psicoterapia corporal. Tá? Nós tentamos, uma época, formar uma ação de psicoterapia corporal, inclusive foi lá no meu consultório. Eu trabalhava junto com o Godoy, que foi um psicoterapeuta também, um psicoterapeuta psiquiatra da área corporal, ele faleceu há 3 anos atrás. Godoy a gente trabalhava no mesmo consultório. Tinha a Ivone que se transformou numa budista, hoje ela está no Rio Grande do Sul, num centro de budismo. A, a Maria Mello também. E o primeiro instituto que eu formei chamava-se IP, chamava Instituto de Psicologia e Ensino. Era eu, Godoy, a Maria Mello e a Ivone. E funcionou alguns anos e tal, depois ele também se dissolveu. Né? Foi o primeiro, lá na Rua Picuel. Que Olha só. você conhece também. Uhum. Sim, sim, olha só. Essa história eu não sabia, interessante, viu? E é interessante você falar no nome da Maria Mello. Eu acho que é uma pessoa que seria interessante também poder participar desse ciclo de entrevistas, né? Sim, sim. Sim, sim. Né? Como terapeuta haitiana, dessa primeira leva de terapeutas que trabalhou no Brasil, né? Eu imagino que ela deve também ter muita experiência para a gente conversar. Eu me lembro muito dela naquele congresso que você organizou, que foi a primeira vez que eu te encontrei, que foi aquele congresso de São Paulo maravilhoso que você trouxe para cá, né? Que foi o Congresso Internacional de Psicoterapia Corporal. Foi uma experiência muito, muito boa. E naquela época a gente ainda teve contato com Gaiarsa, com os pioneiros, né? Jerome Lee estava lá, né? Tive a alegria e a sorte de ter tirado foto com esse povo todo e ter assistido as palestras deles e workshops. Foi um momento assim muito especial, né? Aquele congresso. Eu imagino o trabalho que você teve para, né, botar para frente aquela história e ter juntado esse povo todo aqui. Foi sim. Foi maravilhoso. Tinha outra pessoa naquele congresso. Foi no Sesc Sim. Pompeia. Isso. As, Foi.
grandes conferências foram no Sesc Pompeia e os grupos, workshops e pequenas palestras foram na Na Unip. Isso. Isso, foi na Unip. Foi maravilhoso. Foi muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Acho que foi um evento muito marcante aqui para nós da psicoterapia corporal do Brasil. Eu estava ainda bebezinho, começando, né? E para mim foi muito, muito importante, assim, né? Ter participado daquele evento. Eu sou muito grato, né, a você por ter proporcionado para a gente naquela época aquela oportunidade. Foi muito, muito importante. Que legal, legal. Deixa eu te contar, então, nós devemos estar terminando praticamente aí ou não? Sim, sim, tá, fique à vontade. Eu estou criando um site agora, ao qual eu vou te convidar a participar desse site também. É um site de atendimentos online. A princípio, ele vai crescer aos poucos, né? Mas Tá, ele só vai atender as pessoas por escrito, por e-mail. Tá? Então, você está aí passando alguma dificuldade, alguma coisa, escreve, aí você vai ser encaminhado para um terapeuta que vai compartilhar com você alguns e-mails, tá? Sobre essa questão. E depois, isso pode se transformar num encontro como esse que nós estamos tendo aqui online, através de sim. qualquer equipamento possível, pode ser WhatsApp, Zoom, qualquer coisa, entendeu? Então, esse site Uhum. vai unir alguns terapeutas que vão estar nesse momento de crise oferecendo seu trabalho para atender algumas pessoas, a princípio, Uhum. que me parece que é uma experiência muito interessante essa de você atender por escrito. Porque, primeiro, eu escrevo hoje, tá? E aí eu vou receber, eu sei que eu vou receber uma resposta ou hoje à noite ou amanhã, às 9 da manhã, no meu e-mail vai estar lá uma resposta. Então você elabora aquilo que você quer fazer escrevendo. E o terapeuta elabora aquilo que ele quer dizer escrevendo. É muito diferente do que um encontro pessoal, sabe? Então vai trazer um aspecto diferente de relacionamento também, tá? Então fica já aqui o meu convite, se você tiver tempo, Uhum. para ser um dos terapeutas a participar dessa experiência nova. Fico feliz demais. E aí eu queria saber se você teria, por exemplo, alguma questão que você quisesse dividir um pouco mais com a gente, né? Alguma mensagem que você queira deixar aqui sobre essa questão das psicoterapias corporais, da sua vivência enquanto psicoterapeuta, né? Como é que você gostaria de ir finalizando e completando alguma coisa dentro disso que você trouxe? Olha, eu a minha única coisa que eu posso dizer, olha, vamos em frente, que nós estamos fazendo todos um bom trabalho. Vamos em frente, vamos estudando, vamos compartilhando, vamos ter cooperação e solidariedade entre nós, que isso é a coisa mais importante. Eu vou aplaudir o seu trabalho, sabe? Vamos ter essa cooperação entre nós, eticamente importante mesmo, sabe? Eticamente e afetivamente importante, tá? Agora, eu quero dizer uma coisa mais pessoal, no sentido de que nós, de fato, vamos passar por um período agora desconhecido e que isso dá medo, tá? Eu sinto medo também, não sei o que vai acontecer daqui a pouco, sabe? Não sei como é que vai ser. Eu sinto medo. Eu acho que a gente não precisa ter medo de compartilhar que sente medo. É importante Sim. isso, é importante falar do desconhecido, é importante reclamar, é importante meditar, é importante respirar, sabe? É importante ficar angustiado e compartilhar sua angústia, não guarde isso, sabe? Ficar ansioso, compartilhar sua ansiedade, não guarde isso, sabe? Isso tudo é o que eu desejo, é o que eu estimulo as pessoas a fazerem nesse período que nós estamos passando, que é um período desconhecido, que nunca ninguém, nenhum de nós passou por isso. Não sabemos, Uhum. tá? E quando tem pessoas que reclamam muito de confinamento e tal, eu falo, olha, vai ler o livro da Anne Frank, aí você vai ver o que é confinamento.
e outros livros mais que tem por aí, para a gente saber exatamente o que significa ficar confinado num período trágico como foi aquele, né? Nós estamos passando por um período dramático, onde de fato Sim. morte e tal, mas ainda não chega a ser trágico como foi aquele durante a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi trágica, tem horror, né? Então, Uhum. acho que é isso que eu quero deixar para nós. E eu queria poder dizer e afirmar, né, com o que você está falando, me vem a fala da Liane, quando ela diz assim que me parece que agora, né, se a gente ainda tinha alguma dúvida de que o corpo é importante na psicoterapia, a gente não tem mais, Uhum. né? Totalmente. Porque é muito, muito importante o corpo no processo terapêutico nesse momento, né? Entrar no corpo, poder sentir o corpo mediante essa situação que você está trazendo de medo, nos ajuda a trazer recursos de enfrentamento mais saudáveis para essa situação toda, que não é fácil de lidar, né? Mas a gente vai aprendendo. De fato, o corpo está muito presente, né? O tempo inteiro, dentro de casa, o corpo está muito presente, não é verdade? Sim, sim, Diversas maneiras, na sua presença. sim. E a gente tem. Vamos lidando, porque é possível lidar. É possível. É sim. É Então aqui, Rubens, eu quero. Ah, coisa final, para finalizar. sim, 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 sim. Pode falar, pode falar. Pessoas procuravam a liberdade na rua, lá fora, lá longe, no Japão, na Europa, sei lá onde, na África. A gente vai procurar a liberdade fora. Isso é uma ilusão, porque agora você está com a oportunidade de procurar a liberdade dentro de você. E o que você vai fazer com essa liberdade dentro de você? Perfeito. Perfeito, concordo muito, muito, muito. Acho E aí, Rubens, eu quero terminar deixando para você aqui essas mensagens. Tem muitas mensagens aqui de abraços, mandando beijos para você, tá certo? Agradecendo pelas reflexões, agradecendo pelo momento muito especial, que a discussão foi ótima, muito incentivadora. Então, o pessoal está aqui, muitas pessoas aqui mandando muitos abraços, muita gratidão, tá certo? Por esse momento que a gente está podendo discutir, debater, e eu quero também dizer para você meu sentimento de profunda gratidão, agradecer a você por todo o carinho de sempre que você teve comigo, você sempre me olhou com muito afeto, né? Mesmo eu menino lá, todo sapeca, né? Né, naquele momento lá, você sempre me acolheu muito, sempre me respeitou muito, e é muito bom poder ter esse momento aqui junto com você, poder não só num projeto, mas poder também ter essa aproximação, conhecer você melhor, conhecer a sua história, foi um imenso, imenso prazer. Pérez, eu sei dos seus valores, sempre soube. Você é uma pessoa muito querida. Obrigado por esse trabalho, por essa energia que você está colocando nessa possibilidade de trocar, de cooperar, de se solidarizar entre todos, sabe? Maravilhoso o que você está fazendo. Vamos tocar em frente. E Vamos lá. estamos aí. Um abraço grande Um beijo para todo e mundo que mandou beijos, abraço para todo mundo que mandou abraço. Eu estou acompanhando aqui, que passa muito rápido, não dá tempo de olhar. é verdade. Tá bom? Então, um abraço, Rubens. Ó, Ó, e até a próxima. Espero que seja muito breve. Tá bom? Até. até. Obrigado. Então é isso, gente. Essa foi a nossa segunda entrevista. Em breve, nós estaremos divulgando essa entrevista. Vou salvar e vou colocar também no YouTube. Muito, muito, muito obrigado pela presença de todo mundo, né? Principalmente numa segunda-feira.
à tarde. Também teve algumas pequenas entrevistas aqui com o meu celular, mas deu tudo certo no final. Então, um grande beijo. E já falando para vocês, tá certo? Que nessa quinta-feira nós teremos uma nova live, que agora será com Jame Panerai e Grace Vanderlei, do Libertas Recife, para falar das especificidades da psicoterapia corporal e da análise bioenergética no Nordeste, certo? Então, eu aguardo vocês, vai ser na quinta-feira, também às 15 horas, tá bom? Então, quem puder estar aqui com a gente, né? A gente já, inclusive, temos pessoas já agendadas para a semana que vem, tem muita gente bacana, a gente provavelmente vai fazer esse projeto 2 vezes por semana, e aí, gente, assim, o horário e os dias sempre dependem das pessoas convidadas, certo? Então, tendo em vista que são pessoas que têm muitas ocupações e que têm uma agenda muito intensa, então eu vou me adaptando a eles e vou organizando as lives de acordo com o que eles podem me oferecer, tá bom? Então recebam também todas e todos vocês um super, super abraço, tá bom? E aí quem não puder comparecer presencialmente para as lives, vai dar uma olhadinha depois lá no YouTube. Quem puder comparecer presencialmente, trazendo perguntas, trazendo as suas participações, mandando as suas mensagens, será muito bem-vinda, será muito bem-vindo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.